Agora, depois da crise que foi gerada com Israel, o presidente se reuniu nesta segunda-feira com ministros e também assessores no Palácio da Alvorada. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, ele participou desse encontro e afirmou que Lula não vai pedir desculpas pelas falas, que foi um absurdo a decisão de Israel de tornar o petista persona non grata. Você, Roberto Mota, pedido de desculpas parece não ser cogitado pelo governo brasileiro, mas acharam absurda a decisão de Israel de tornar o presidente brasileiro persona non grata. Além disso, também queria pedir a sua análise sobre esse pedido de impeachment na Câmara Federal. Concorda com o Beraldo? Acha pouco provável que isso prospere, avance, mas não deixa de ser um recado essa movimentação? Eu acho totalmente improvável que isso chegue a algum lugar, mas eu acho importante para mandar uma mensagem, como eu disse antes, né? De que essa declaração foi uma opinião pessoal, não uma posição da nação brasileira, que sempre acolheu, respeitou, apoiou e honrou os irmãos judeus que estão aqui no nosso meio desde muito tempo. O mundo hoje é um barril de pólvora, esperando alguém que acenda um fósforo. E de vez em quando aparece um candidato para acender esse fósforo. Eu comentei, eu acho que na semana passada, sobre um artigo do professor Neil Ferguson, um professor britânico, em que ele traça alguns cenários de como poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial. E um desses cenários é uma eventual derrota de Israel, né? O Israel sendo vencida numa guerra, sendo varrido do mapa, que é o objetivo expresso do Hamas. Ali naquela região, o Irã está numa corrida armamentista, financiando vários grupos terroristas ao redor, em busca de uma bomba atômica. Na Europa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também é outro estopim. Então, é um mundo complicadíssimo onde a gente está vivendo. E nesse mundo, nós estamos assistindo ao ressurgimento do antissemitismo, do preconceito contra o judeu. Como é possível? O que alguém poderia fazer para piorar essa situação toda? A gente viu como isso é possível, né? Existe uma frase, um ditado, não me lembro exatamente das palavras certas, mas ele diz que depois que você diz alguma coisa, as palavras correm mais rápido do que um cavalo. É impossível trazer essas palavras de volta. Eu não consigo imaginar que ação, que declaração, que retratação poderia ser feita para desfazer o prejuízo causado. Pois é, a gente trouxe há pouco, Zé Maria, a informação dessa reunião que você já tinha adiantado. O presidente Lula se reuniu com integrantes do governo, ministros, também assessores, certamente para tratar sobre os impactos dessa declaração, também as manifestações do governo de Israel. Já tem uma diretriz definida em relação a qual será a postura do governo em relação às próximas declarações? Porque Lula está recluso, pelo menos por enquanto ainda não voltou a tratar desse tema com jornalistas ou mesmo em comunicados oficiais. Agora, por exemplo, Gleisi Hoffmann, eu pude observar agora em um portal de notícias, disse que seria um exagero, um impeachment do presidente da República por conta dessas declarações. Terá uma unidade dos integrantes do governo, também os membros do Legislativo que fazem parte da base governista, em adotar um único discurso? Sim, o discurso que eu ouvi da base governista é de dar explicações ao Congresso Nacional, aos partidos de oposição, né, de o que pensa o governo, e tudo está convergindo exatamente para isso. Estrategicamente, para o governo, e só estrategicamente, é uma posição boa para o governo de ficar nesse momento acompanhando aí o desenvolver desse absurdo, né? Que é um escândalo internacional. O presidente de um país como o Brasil dá uma declaração dessa. Então eles estão acompanhando e devem editar aí o que o ministro de Relações Exteriores fale, ou mesmo que o presidente Lula explique a posição do Brasil. É um malabarismo, sem pedir desculpas, né? Que o ideal seria isso, mas se desculpar sinceramente, né? E dizer sinceramente que fez algo errado e pedindo desculpas
e fazer uma nova declaração. Ele teria que repor a declaração, dizendo que realmente quer o Brasil. Porque aquilo ali saiu da cabeça do presidente Lula, não foi uma posição do Brasil no sentido de tomada de governo, uma posição do governo, né? Frontalmente contra Israel e fazendo uma comparação esquisita. São duas coisas. O governo precisa dizer realmente agora o que pensa e o que quer com relação a essa guerra. Israel ou Hamas, se está de um lado ou de outro, né? E aí tem que ser uma posição de governo, né? De ouvir talvez até mais pessoas do que o ministro de Relações Exteriores e Celso Amorim, fazer ouvir um conselho, alguma coisa assim. Guerra é uma coisa séria demais, demais. A guerra atinge a todos e não se pode brincar em declarações desse tipo diante de uma situação tão grave como a guerra. Então, resumindo, todas essas reuniões, né, estão exatamente tirando ali a avaliação de cada país. Naturalmente, há telefonemas. Eu sei que pelo menos 3 países foram consultados sobre a reação. Então, o ministro de Relações Exteriores ligando para o ministro de Relações Exteriores de vários países, a ideia é vários países, para ver como é que isso foi recebido em cada país e aí elaborar uma defesa única que a bancada vai levar. Inicialmente, o que eles dizem é o seguinte: o governo vai enviar uma explicação formal ao Congresso Nacional. Eu acho pouco demais. É preciso o presidente da República fazer a declaração e repor. Foi ele que falou, né? Não foi o ministro de Relações Exteriores. Vou trazer esse ponto, inclusive, com o Beraldo. Beraldo, a gente girou com o Zé Maria e com o Mota, projetando as consequências para além dessas que a gente já está observando. Agora, é importante lembrar também para a nossa audiência que não faz tanto tempo, semanas atrás, quando questionado por jornalistas, salvo engano, em relação ao número de viagens internacionais, o presidente brasileiro fez uma autoanálise, um autoelogio, dizendo que o Brasil nunca esteve tão respeitado lá fora, né? Fazendo uma comparação com o governo anterior. Agora, eu tenho observado algumas mensagens aqui que apontam no sentido de que há uma certa miopia no diagnóstico dos problemas por parte do presidente da República. Queria que você trouxesse um pouco essa sua percepção, se muitas vezes parece que não enxerga exatamente a realidade, o que tem acontecido e quais podem ser as consequências internacionais nessas relações. Beraldo. Neto, eu vejo como 2 fatores distintos, mas que se complementam. Primeiro, é o presidente da República que tem plena consciência de que ele hoje pode manipular a verdade. Há uma técnica nisso, isso não é por acaso, ele não é um desavisado. Afinal de contas, ele é presidente da República pela 3ª vez, tendo feito a sua sucessora, uma pessoa sem absolutamente nenhuma experiência eleitoral. Então, ele é uma pessoa que tem o conhecimento da comunicação, ele sabe se relacionar com o público. E, a partir daí, tendo em vista que o processo de decadência da qualidade do ensino, que não é um fenômeno só do Brasil, mas muito acentuado no Brasil, onde as pessoas estão saindo aos montes das escolas, até das universidades, como analfabetos funcionais, quer dizer, conseguem ler e escrever, mas incapazes de compreender um texto. Esse mundo hoje em que não importa a verdade, mas a versão dela que mais te agrada, neste ambiente, o que o presidente da República fez foi vender uma realidade paralela aonde tudo que aconteceu em Israel, ele espelhou para o Hamas. Quer dizer que há genocídio de mulheres e crianças, isso aconteceu em Israel. Não só durante o Holocausto, mas isso aconteceu há poucos meses, no dia 7 de outubro de 2023. E agora fica esse esforço de querer vender para uma massa de população que não tem elementos, não tem conhecimento, não tem condição de discernir, fica tentando vender essa imagem, esse sentimento ruim em relação a Israel. E isso se combina com manifestações de pessoas, lideranças da esquerda, numa linha que o Mota já abordou do antissemitismo crescente, para boicotar a loja de judeu, para não se relacionar com judeus
e tal. Quer dizer, isso é uma loucura, mas é uma realidade que acontece no Brasil. Então, para mim, existe uma técnica aí. E é interessante que há também judeus de esquerda, não só em Israel, mas no Brasil também, várias pessoas da comunidade judaica que têm um nível importante de influência e tal, já se manifestaram inúmeras vezes a favor do presidente da República, da esquerda brasileira, e agora também precisam se manifestar para que a gente entenda como é que é este posicionamento, até onde vai este apoio. E aí tem um outro lado, que é uma questão do Brasil como essa figura internacional. A gente não vai conseguir absolutamente nenhum tipo de investimento de longo prazo sério, tendo o comportamento internacional que a gente está testemunhando o presidente da República ter. Porque para que você seja visto como um país que merece investimento pesado, de longo prazo, de países sérios, você tem que rezar numa determinada cartilha que simplesmente não está na mesa, Caniato. Você olhar um país que deliberadamente ataca Israel da forma como foi feito, Israel que tem, inclusive, uma presença importante nos Estados Unidos, na Europa, vários judeus são membros da comunidade judaica que são investidores pesados, donos de grandes empresas, muita tecnologia que usamos no nosso cotidiano no Brasil, vem de Israel. Por que atacar deliberadamente? Por que não interessa essas alianças? Quando eu falei mais cedo, bate no peito, mas o Brasil voltou, o Brasil essa referência, é porque ele quer criar essa referência junto aos parceiros preferenciais dele. A viagem da China deixou isso muito claro. A relação com o Nicolás Maduro, todas as passadas de pano para o que acontece na Nicarágua. Isso tudo fica muito claro que há um viés ideológico na relação internacional em que não importa o interesse brasileiro, interessa o interesse deste grupo que tem lá, junto com os seus parceiros internacionais, tem a disposição de fazer coro a ideias absurdas, como essas. Essa visão anti-Israel, essa visão anti-polícia, essa romantização do crime, tornar o bandido um pobre coitado. Isso tudo faz parte do mesmo universo de ideias estapafúrdias que vão fazer, já estão fazendo e farão ainda muito mal ao Brasil. A Adriana Piso escreveu o seguinte: concordo que os políticos devem comunicar o governo de Israel de que esse posicionamento não representa a população do Brasil. Quando ela se refere a políticos, presumo que ela se refira aos parlamentares. Então, uma manifestação do Congresso Nacional. Agora, Mota, o silêncio de algumas lideranças e figuras te incomodou? Porque há uma certa adoção de critérios diferentes, né? Quando algumas pessoas se manifestam dependendo de quem está no poder, né? Incomodou sim, Caniato. Incomodou, incomoda, mas é uma explicação para certos fenômenos da história que a gente não consegue entender, né? Eu estava falando sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. A Alemanha era um dos países mais cultos, com o maior nível educacional da Europa. Como pôde o nazismo dominar aquela nação? Como é que o nazismo teve recurso, espaço para criar os campos de extermínio, onde morreram 6 milhões de pessoas? É simples. Porque os nazistas faziam uma coisa, não vamos criar caso, vamos ficar quietinho, é melhor. Eles faziam outra, a mesma coisa. Eles faziam outra, a mesma coisa. E assim se chegou nos campos de extermínio. Uma declaração desse tipo é muito grave, porque, como a gente estava falando aqui na semana passada, tem muita gente que lê a primeira linha da notícia só, né? Tem muita gente que lê só a manchete, tem muita gente que espera uma palavra de comando, tem muita gente que não sabe o que aconteceu na história, não vai se dar ao trabalho de aprender. Eu estou vendo isso nas redes sociais, hoje, durante o dia. A grande maioria, é lógico, rejeita e repudia isso. Mas há pessoas aqui aplaudindo. De quantas pessoas aplaudindo a gente precisa para que aconteça, por exemplo, de novo,
aquele episódio lamentável que aconteceu em Arraial da Ajuda? E se esses episódios agora começarem a acontecer e a se espalhar pelo Brasil, pelo país inteiro? Como é que fica? É uma coisa muito grave, muito séria. Pois é, exatamente. Só recapitulando, lembrando desse episódio, uma proprietária de uma loja de souvenirs, de presentes em Arraial da Ajuda, judia, foi agredida por uma mulher que acusava a proprietária, a empresária, de crimes por conta do que acontece na faixa de Gaza. Foi uma situação muito complicada e a gravação, né? Tem um vídeo, inclusive, que viralizou nas redes sociais. Você, José Maria Trindade, eu pude observar ao longo da tarde que algumas figuras do governo conversaram com jornalistas que cobrem o dia a dia de Brasília, dizendo que acharam a posição do governo de Israel, sobretudo as declarações de Benjamin Netanyahu e também a declaração de que Lula se tornou persona non grata em Israel, acharam tudo isso desproporcional. Qual foi o impacto dessas manifestações de Israel na cúpula do governo? É interessante que todas as conversas sobre esse assunto, aí assim, em off eles dizem, não, foi um absurdo, isso é indefensável e tal. Então, a única defesa que eu vi possível do grupo do governo foi dizer isso sobre a reação intempestiva e uma reação muito mais dura, desproporcional de Israel. Mas, veja bem, não é a primeira declaração do presidente Lula e do governo brasileiro que afronta Israel. Vem de leve, vem falando aqui, ali, que está exagerando, né? Vem dizendo que beira a genocídio, vem dizendo que é uma reação desproporcional, vem defendendo o fim da guerra. Defender o fim da guerra é defender a derrota de Israel, né? Então, isso já foi juntando e só culminou nessa decisão. E veja bem, quando você encosta um braço numa parede, não tem problema nenhum. Mas se seu braço está com algum problema, com alguma ferida ou algum prurido, você vai gritar de dor. Então é o que está acontecendo. Israel está numa guerra real e numa guerra de comunicação. Israel está diante de um problema muito sério ali, porque não pode recuar, porque ter um vizinho como Hamas é pedir para morrer, porque irá acontecer outro ato de terrorismo, e está vendo a comunidade internacional, né, colocando ali sob suspeita ou interrogação a guerra vai ter que dominar, vai ter que ocupar a faixa de Gaza. Não tem outra solução, a não ser que o Hamas deponha as armas e se renda, o que não vai acontecer, porque eles sabem que a punição será muito severa. Então, é essa situação. Esta reação de Israel é em virtude do momento político, em virtude do que está acontecendo. Não é tão intempestivo e não é tão desproporcional assim. Esperava o quê? Um país em guerra. E você dá uma declaração dessa, né? E no mais, ninguém nos bastidores defende ou compactua com o que disse o presidente Lula. Então, é por isso que o governo vai ter que fazer uma engenharia de comunicação para explicar sem pedir desculpas.